Como acertar a cor em dentes escurecidos? Como ter uma estratégia eficiente para mascarar substratos desfavoráveis? Muitas vezes o dentista ele acaba ficando na dúvida entre adotar agentes opacificadores, entre utilizar dentinas, entre saber qual resina é a mais apropriada para conseguir acertar a cor nesse tipo de situação clínica. Mas é aí que entra justamente a necessidade de interpretação, principalmente quanto ao preparo, o preparo seletivo, a adequação do meio para que você consiga justamente ter espaço para a estratificação das camadas, entender, segundo ponto, a coloração do seu substrato, se é uma alteração cromática, se é uma alteração de matiz, entender também sobre o manejo das camadas durante o seu processo de estratificação. Esses três pontos, esses três fundamentos são muito importantes para que a gente consiga ter efetividade e para que a gente consiga bloquear um dente escurecido sem que ele fique semelhante a uma metalocerâmica, semelhante a um dente muito opaco que muitas vezes ressoa em um aspecto artificial. Muitos erros acontecem principalmente por falta de domínio do substrato. Você precisa entender a coloração de um dente que você enfrenta. Por exemplo, observe esse dente aí na sua tela. Você vai notar que é um dente que tem uma alteração de cor. Isso aqui, na verdade, é um incisivo lateral que está no lugar de um incisivo central. O ortodontista ele acabou tracionando esse dente. Mas perceba um ponto importante nesse substrato. Você vai notar que ele tem uma característica muito próxima do substrato do dente vizinho. Aqui no caso eu estou diante de um canino que se encontra com seu aspecto de coloração em normalidade. Um canino que possui uma região cervical com um nível de saturação mais alto, ou seja, um aspecto mais cromatizado, assim como essa região cervical desse premolar, que se encontra com a raiz exposta, enquanto que o terço médio e incisal já apresenta um aspecto de mais alto valor, ou seja, um aspecto de menor saturação. Esse tipo de situação clínica é muito comum na prática clínica do dentista, e é muito importante saber que nesse tipo de caso não há nenhuma necessidade de você adotar um agente opacificador. O opacificador ele só deve ser utilizado para aquelas situações clínicas em que você necessita modificar completamente a cor do seu dente. Para aquelas situações clínicas em que você tem uma coloração semelhante, sobretudo a região cervical do seu canino, que é a região que possui um nível de saturação mais elevado, você está diante de uma alteração de saturação que precisa ser trabalhada com dentinas. As dentinas são as resinas mais apropriadas para esse tipo de situação clínica, porque elas conseguem oferecer um aspecto de mais alta naturalidade, um aspecto de bloqueio eficiente desse substrato. Portanto, se eu estou diante de um dente dessa cor, eu preciso analisar o que eu vou precisar fazer para conseguir ter efetividade nessa cor, para conseguir ter uma restauração com aspecto muito natural. Observe esse caso aqui em detalhes. A paciente chegou com esse aspecto de restauração prévia, a gente fez toda essa remoção, partimos para um clareamento efetivo. Note como a coloração do substrato modificou completamente. E tem muita gente que ainda erra no procedimento clareador e acaba acreditando que o clareamento ele não é um tratamento que deve ser feito para todo tipo de situação clínica. E sim, eu faço clareamento para grande parte dos casos que eu restauro. Por quê? Porque eu não preciso facetar o dente todo para equilibrar a cor. Eu simplesmente realizo um clareamento bem efetivo para na sequência trabalhar com o meu material restaurador de uma maneira muito mais estratégica. Agora, se eu tenho um dente tratado endodonticamente, um dente com núcleo metálico fundido, um dente que tem uma alteração de cor em função de uma amálgama que estava presente ali há muitos anos, nesse tipo de situação clínica não há um outro caminho a não ser a faceta, a não ser o volume vestibular, a não ser preparar de forma seletiva a face vestibular para que você tenha espaço para estratificar as camadas de maneira subsequente. Então estávamos diante dessa situação clínica inicial, a paciente com um dente com alteração cromática, e nós tínhamos o desafio de justamente equilibrar a cor do meu substrato. E aqui a gente passa por diversas fases durante esse processo de estratificação. São elas a fase de construção da nossa camada palatina, que é a fase 1 da estratificação, mas é claro que a gente passa por fases iniciais, que é a fase de fotografia inicial, a fase de seleção de cor, a fase de preparos seletivos, a fase de enceramento de diagnóstico,
para depois a gente começar a construção dessa primeira camada, que vai levar a nossa resina de resistência como uso nessa primeira camada. Essa resina de resistência, ela tem que ser híbrida com o objetivo ali de devolver todo o aspecto de força, todo o aspecto de resistência que vai ser muito importante para sua restauração ter durabilidade. Mas o grande ponto em questão que eu quero tratar aqui nesse vídeo é justamente o bloqueio desse dente escurecido. E eu estou diante aqui de um substrato com alteração de croma que vai necessitar de uma dentina. E essa dentina ela é chamada de WD. Por que WD, Rafael? Porque é uma dentina branca, uma dentina que eu vou precisar fazer com que o meu substrato reduza o nível de saturação sem modificar a cor por completo. Lembra da guia com relação ao canino? Ou seja, o canino foi o meu guia para a definição da cor do meu dente. Se é um dente com alteração cromática ou se é um dente com alteração de matiz. E aqui você vai conseguir ter essa clareza. Um dente com alteração de croma, ele tem uma coloração próxima do A3, próxima do A3.5, próxima do A2. É um tipo de situação clínica em que você vai precisar trabalhar com uma dentina de alta opacidade, porque ela é o material mais apropriado para conseguir bloquear esse dente de uma forma efetiva. Enquanto que, se eu estou diante de um dente que tem coloração completamente diferente da normalidade, é um núcleo metálico fundido, é um dente acinzentado, é um dente enegrecido, você precisa trabalhar com uma resina composta que tem o papel de opacificar aquela cor, ou seja, de bloquear completamente o seu substrato a fim de ter um dente com aspecto com a nova cor ali na superfície. Então, nesse tipo de situação clínica, você vai trabalhar com um opacificador matizado. E eu estou trabalhando aqui com essas duas resinas compostas que, para mim, são as duas melhores resinas para trabalhar em um dente escurecido, a Opaker e a WD. Opaker utilizada para situações clínicas, como eu mencionei antes, dentes escurecidos com alteração de matiz. WD indicada para alterações cromáticas em que você precisa sair do A3 e ir para o A1 para equilibrar toda a coloração. Então essas duas resinas, elas nos promovem substratos, claro, com colorações diferentes, mas com aplicabilidades diferentes. Perceba como aqui eu tenho uma alteração próxima do dente adjacente, próxima da região cervical do canino, e aqui eu tenho uma alteração de cor completamente diferente da região cervical do canino, que demanda uma atuação também diferente. Então a gente parte para o uso dessas duas resinas com essa prerrogativa, alteração cromática, alteração de matiz, fazendo com que eu tenha muito mais assertividade. Diante desse tipo de abordagem, a gente parte para toda a fase de estratificação e eu quero trazer agora em uma vista mais aproximada para que você possa ver a aplicabilidade e para que você possa entender um pulo do gato muito eficiente para substrato escurecido, que é a aplicação de pigmentos. Se você não adota pigmentos na sua realidade clínica, eu sinto te informar, você está tendo que comprar muito mais resina para compor o seu kit. Porque o pigmento ele serve justamente para isso, para sintetizar resinas específicas apenas para que você consiga justamente simplificar todo o seu processo restaurador. Porque se você aplicou uma dentina e o dente ficou muito branco, você pode adotar um pigmento para reduzir esse aspecto esse aspecto mais monocromático, esse aspecto de cor única, para que você consiga justamente uma cor mais eficiente. Então, via de regra, o pigmento ele ajuda muito para que você simplifique a sua restauração e chegue na cor correta, antecedendo o seu esmalte vestibular. Faça isso. Compre pigmentos, porque eles vão ajudar bastante nas suas restaurações. Sobretudo o pigmento ocre, porque ele consegue justamente aumentar esse nível de saturação. Então, tínhamos o nosso substrato dessa forma. Realizamos o nosso enceramento de diagnóstico, fizemos uma restauração provisória junto com o procedimento de gengivectomia para melhorar essa condição de margem gengival. Como a paciente tinha um espaço muito grande aqui entre o lateral e o central, a gente adotou uma borracha ortodôntica, uma borracha para abrir um espaço de 0,5 milímetros, que vai ser ideal aqui para eu conseguir fazer o acréscimo de resina na região mesial sem gerar sobrecontorno, sem gerar degrau. Então fizemos o uso dessa borracha, a paciente usa numa sexta-feira, passa o final de semana com a borracha, retira na segunda-feira
e eu passo a executar todo o meu procedimento restaurador na sequência. Então note, conseguimos um espaço aqui nessa região, reduzimos o espaço aqui nessa região e agora eu consigo trabalhar com a minha resina sem gerar sobrecontorno. Por quê? Porque eu consegui equilibrar todo o meu procedimento através de um planejamento criterioso. É muito importante que você planeje os seus casos para que você consiga ter mais assertividade. Fazemos aqui então a nossa prova, nosso test drive, a nossa seleção de cor em dente escurecido, que é chamada de test drive, ou seja, um aspecto de ensaio restaurador. Eu faço um ensaio, uma prova, para poder saber qual resina que se adapta melhor. E perceba como a WD ela vai funcionar super bem nesse tipo de situação clínica. Dente mais cromatizado, substrato do dente vizinho mais branco, a WD ela acaba se encaixando e tendo um aspecto bem semelhante do substrato do dente vizinho, facilitando todo esse nosso manejo. Partimos para um preparo seletivo, definimos a distância aqui de profundidade de 1,5 milímetros para viabilizar todo o processo de estratificação. Realizamos todo o isolamento do campo operatório, construção da nossa primeira camada, que é a camada palatina, construção da nossa segunda camada, que é a camada interproximal, e partimos para o uso da resina WD. Note como ela é branca e note como ela vai conseguir trabalhar apenas nesse aspecto escurecido, modelando todo esse substrato e fazendo com que eu tenha uma cor mais assertiva. Perceba que após a aplicação da WD, eu tenho um aspecto bem branco aqui no meu substrato. E esse aspecto branco vai justamente ressaltar em um dente com uma característica de mais alto valor. Note nessa imagem. Perceba como o meu dente ficou mais claro do que o meu dente vizinho. E eu uso justamente o pigmento ocre para poder facilitar essa modulação de saturação para chegar na cor do meu substrato vizinho, facilitando assim todo o meu manejo restaurador do meu esmalte. Porque o esmalte ele entra agora na sequência simplesmente mantendo a coloração da dentina que eu apliquei anteriormente e do pigmento ocre que eu acertei a cor previamente. O esmalte, pessoal, ele não deve ser utilizado para modificar a cor do conjunto. Ele precisa ser aplicado apenas mantendo a cor do conjunto. Dessa forma você vai conseguir ter muito mais assertividade na sua restauração de resina composta. Então, se você parte por essa prerrogativa, você vai trabalhar com esmaltes muito mais translúcidos apenas para ressair a cor que você já conseguiu acertar previamente, facilitando todo o seu manejo e facilitando toda a escolha dos seus esmaltes vestibulares. Você não precisa ter uma infinidade de cores. Você precisa apenas ter as cores certas para a sua prática clínica no processo de estratificação. E note o resultado final, como a gente conseguiu ter um aspecto de mais naturalidade, como a gente permitiu para a paciente um aspecto muito mais bonito para o seu sorriso, muito mais natural, fazendo com que ela tivesse justamente mais jovialidade. Esse é o grande poder da resina composta. Esse é o grande poder da intervenção restauradora, justamente sabendo as resinas compostas corretas para a construção de cada camada. A gente pode promover naturalidade para os nossos tratamentos, desde que a gente compreenda o nível de opacidade dos nossos materiais restauradores, a gente compreenda as resinas compostas que a gente tem dentro da nossa gaveta e compreenda justamente o planejamento restaurador para ter efetividade, para ter justamente resultados mais naturais. Porque o suprassumo da resina composta não é sair facetando todos os dentes de forma desnecessária. O suprassumo é você olhar um sorriso, entender que ali tem um dente de referência e tentar guiar todas as suas restaurações baseado nesse dente de referência. Essa é a proposta da odontologia que eu exerço nos meus atendimentos e que eu recomendo que vocês exerçam dentro do consultório de vocês. Porque o manejo de um substrato escurecido é somente um tipo de situação clínica. Existem inúmeras outras que você precisa justamente ter o domínio para conseguir proporcionar para o seu paciente a sua melhor versão, o seu melhor sorriso, a sua melhor naturalidade. Portanto, esteja junto com a gente aqui no nosso canal do YouTube, aprendendo essas técnicas, aprendendo esse manejo restaurador. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, já curte esse vídeo, já segue o nosso canal, porque aqui a gente tem trazido bastante conhecimento
de alto valor para os dentistas praticarem uma odontologia de excelência. E se você deseja praticar essa odontologia de excelência, esteja junto conosco aqui dentro do canal da Optical Cursos, porque aqui a gente traz vídeo todas as semanas para poder compartilhar com você a verdadeira odontologia. Estamos juntos e até o próximo vídeo.